nível nacional, mas hoje o Juliano Pessoa realmente botou para quebrar, hein? Vai trazer um tema de muita reflexão para você que acompanha aqui a nossa programação. Você conhece o Juliano Pessoa, é advogado, especialista em direito médico, tá? E hoje a gente vai falar sobre o congelamento, tá certo, dos óvulos de paciente fértil, tá certo, que tá ali num processo de tratamento de quimioterapia. Você sabia? O seu plano, você tem o direito de que o plano faça esse congelamento. Juliano, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, porque eu estou falando que esse assunto, ele é um assunto diferenciado e muito moderno. Eu já venho acompanhando isso há uns 3 anos e já vi muita gente ter que recorrer à justiça para, obviamente, pela repercussão dos casos, para ter essa garantia. Mas hoje é ponto pacífico, é um direito do paciente, dessa paciente, fazer esse congelamento. Muito bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia, Marcos, bom dia, Thaís, bom dia quem nos ouve e assiste. Veja, eu diria que é mais um passo importantíssimo para esse fim, mas ainda não é definitivo. Porque a decisão do STJ, agora recentemente tomada, é a decisão de uma turma, de forma unânime, mas ela ainda não é uma decisão vinculante, tá? Ou seja, no sentido de obrigatoriedade de que os tribunais sigam. Mas o que é que a gente vê em relação ao direito da saúde no país todo? Quando o STJ toma algum tipo de iniciativa, no sentido de uma turma, de forma unânime, decidir determinado tema, é uma questão natural, eu diria, os tribunais regionais em todos os estados aderirem àquele movimento que a Suprema Corte, o Superior Tribunal, aliás, está indicando. Então, esse é um tema que normalmente já vinha tendo várias decisões no sentido de amparar essas pacientes em todo o país. E agora, com o STJ decidindo de forma unânime pela terceira turma, é provável que isso se intensifique. Porque qual é o cerne dessa discussão para que as pessoas entendam, Marcos? O grande detalhe dessa paciente que se submete à quimioterapia, à radioterapia, é o risco iminente, grande em muitos casos, dela ficar infértil. Por conta do tratamento. Por conta do tratamento. É uma consequência, um dos efeitos colaterais, digamos assim, da quimio e da radioterapia, é a infertilidade. Uhum. Então, ou seja, não se concebe nos dias atuais, onde a medicina já avançou muito, onde a sobrevida é altíssima de pacientes que são acometidos pela neoplasia maligna, pelo câncer, ou seja, ela tem a possibilidade de viver anos e anos aí mesmo após superar o tratamento e não pode ser suprimido dessa pessoa a possibilidade dela ter a sua fertilidade preservada para que ela faça o seu planejamento familiar como se deve. Porque o planejamento familiar está no entorno aí dessa discussão, naturalmente, porque é previsto na Constituição Federal, é previsto por lei específica e também previsto na lei que regulamenta os planos de saúde. Só que a grande discussão sempre foi qual é a amplitude, qual é o alcance desse planejamento familiar. E em relação à fertilização in vitro, em relação ao congelamento, sempre houve majoritariamente as decisões no sentido de não ser obrigação das operadoras em regra. E aí o que é que começou a acontecer? Os casos particulares, individualmente analisados, começaram a ser amparados e essa é uma decisão, eu diria, que sedimenta aí de forma incontrovérsia, vamos dizer assim, a discussão em relação ao oncológico. Então já há jurisprudência a favor de mulheres em tratamento de câncer e que conseguiram aí esse congelamento dos óvulos pelas operadoras de plano de saúde. Isso, Thaís, você aborda um ponto específico. Não só há, como há em número gigantesco, eu diria. O grande detalhe é que isso não era uniformizado, não era harmonizado. Então, muitas vezes chegava no STJ, existia decisão que mantinha aquela decisão anterior ou alterava no sentido favorável ao paciente, mas também tinha decisão contrária. Então, agora houve um consenso da turma. Então, ou seja, o colegiado, não foi uma decisão monocrática, o colegiado definiu consolidar esse entendimento no sentido de que, nesses casos, não discute-se. Se a paciente existe risco ali iminente dela ficar infértil, é obrigação da operadora cobrir. E eu faço até uma extensão aqui, um pouquinho do nosso tema. Por exemplo, nós temos outras patologias que podem levar a esse mesmo fim. Existem pacientes, por exemplo, acometidos pela endometriose grave, que podem também ficar infértil. E nós já temos decisões nesse sentido, de, por analogia, se pegar raciocínio idêntico ao paciente oncológico e aplicar essa mesma determinação, porque por mais que não seja uma paciente oncológica, ela tem o risco, o fim dela será o mesmo, então não é a isonomia
no direito, ela tem que ser preservada. Então, ou seja, o que é que a gente deixa de recado? É preciso analisar o seu caso concreto, a sua documentação médica, o relatório que o seu médico forneceu, o que é que ele diz do seu caso, quais são os riscos envolvidos no seu caso determinado tratamento seja realizado e você tem risco A, risco B, risco C. Então, isso tem que ser analisado dessa forma criteriosa, minuciosa, mas havendo indício forte desse risco, né, de infertilidade, os tribunais vêm amparando e o Superior Tribunal de Justiça agora já deu esse indicativo. Juliano, quais são os critérios, né, para que essa paciente alcance justamente essa demanda tão importante, né, garantida na justiça? É que ela já seja cliente do plano há algum tempo, já tenha superado todo aquele prazo de carência? O que é o limite mínimo para que esse direito seja garantido, venha a ser garantido? Ótimo, de fato, ela precisa estar coberta, né? Até porque, naturalmente, esse próprio tratamento, a depender do contexto dele, tem que ter passado também por todo esse período de carência, a depender do caso concreto. Então, ou seja, ela precisa estar ok, sendo assistida pelo seu plano, o tratamento está sendo feito, em regra, normalmente pelo seu plano, e aí ela acrescenta, vamos dizer assim, com prescrição médica, mas foi importante você destacar isso, porque assim, não é um pedido, não é um desejo particular, né? Não é uma questão que a paciente deseja, por precaução, fazer esse congelamento e essa criopreservação. Na realidade, o médico que está assistindo essa paciente enxerga determinados riscos no transcorrer desse tratamento e ele indica que, olha, no seu caso, para que a gente não tenha algum risco de você, de repente, amanhã estar infértil, né, em consequência do tratamento, seria interessante que você buscasse esse tipo de auxílio. O plano, via de regra, infelizmente, já preparando aqui as pessoas, via de regra, 90% dos pedidos são indeferidos administrativamente, como ocorre em todo tratamento que envolve algum custo maior, e a gente já está meio que habituado, infelizmente, o brasileiro com isso. Mas o Poder Judiciário, é importante que as pessoas saibam, vem amparando e vem trazendo essa discussão com mais minúcia, com mais detalhe e assegurando, resguardando o direito dessa pessoa de assim permanecer fértil e poder fazer o seu planejamento familiar futuro. Então, busque ajuda nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, na Defensoria Pública, se for o caso de não poder contratar um advogado particular, tem um núcleo de saúde que assiste as pessoas, o próprio Ministério Público tem um núcleo de saúde dentro dele que ampara essas pessoas, ou se for o caso, um advogado particular especialista nessa área, que está habituado a manejar essas ações, porque assim, existem critérios, como nós falamos, existe muito contexto que é analisado nesse caso, e é importante que seja um profissional que esteja habituado a lidar com essa documentação e habituado com esses temas da área da saúde. Pois é, e disposto a fazer o enfrentamento, né? E fica a dica aqui, eu não sei se a gente tem esse poder, Thaís, de audiência, de autocansar, por exemplo, o pessoal do marketing, né, dos planos de saúde de um modo geral. Imagina só, você com um plano e você tem uma campanha onde você divulgue para o seu cliente que você é o plano mais humanizado de Alagoas e que você reconhece situações como essa e não apenas essa relação de cliente, lucro e por aí vai, né? Porque o principal dessa história toda é a vida. E eu acredito que quem entra num negócio como esse, onde você vai tirar do trabalhador naquele momento, né, uma parte do salário dele, que ele vai abrir mão do serviço público em nome de um serviço melhor, que tal a sua empresa fazer esse reconhecimento e dizer para esses clientes, olha, nós somos uma empresa humanizada, entendemos a situação aí da atualidade e a partir de agora a gente vai tomar essa decisão. Seria um marketing a mais positivo para isso. Pois é, eu tenho essa visão romântica, porque é romântica será mesmo. que vai Na acontecer realidade, isso, Thaís? o que se tem basicamente de plano de saúde é negativa, né? É glosa em cima de glosa e negativa. É sempre a guerra, né? Danado isso. Poxa, que coisa. É uma busca eterna por equilíbrio de contas e por sobrecarrego ali e por negativa de procedimentos. Mas o Juliano, como ninguém aqui, melhor pode explicar e sempre está explicando, trazendo casos aqui praticamente emblemáticos, se não emblemáticos, para falar, porque nós estamos falando aqui hoje especificamente do direito de fertilidade, de preservação da fertilidade de uma mulher que está ali em tratamento de uma doença que causa
infertilidade. Então, nada mais justo que a operadora realmente cubra esse tratamento para garantir a fertilidade dessa mulher até o fim do tratamento. É o respeito Então, à o vida, básico, né, Thaís? E com certeza essa criança, quando nascer, onde é que o pai vai colocá-la como dependente? No plano, cara, deixa de onda. Vamos tentar avançar um pouco mais, né? É verdade. Juliano Marcos, Pessoa, advogado especialista em direito médico, trazendo esse tema polêmico. Obrigado aí por escolher o Jornal da Mix também para essa discussão. Uma semana produtiva para você, Juliano. Para todos nós, muito obrigado, estou sempre à disposição. Valeu. São 7h38. Deixa eu mandar aqui um alô. Tem um pessoal que estava no carro